Fala, casais! Você tem dinheiro parado na poupança ou tem medo de começar os seus primeiros investimentos em outros produtos? Nesse vídeo eu vou te explicar a diferença do básico até que você faça o seu primeiro investimento entre Tesouro Selic ou CDB. Qual a diferença entre esses dois produtos? Emprestar o seu dinheiro para o governo ou emprestar para bancos? Qual é o melhor caminho? E eu vou te explicar tudo isso detalhadamente, com exemplos, com telas, para que você sinta segurança, tenha o conhecimento necessário para iniciar ou fazer melhores investimentos com seus recursos, ganhando pelo menos 100% a mais do que a poupança nos dias atuais com uma Selic a 14,75. Antes de começarmos o nosso vídeo, eu quero te fazer um convite. Não deixa de se inscrever nesse canal, que será o maior canal de finanças para casais do Brasil. Faça parte desse projeto junto conosco, levando educação financeira para casais, para famílias. Nós sabemos o quanto que o dinheiro influencia nas nossas decisões, no nosso relacionamento, e com o conhecimento, com a educação financeira, tudo fica mais leve, tudo fica mais fácil. E esse é o nosso projeto, esse é o nosso propósito, e você faz parte dele também, junto conosco. Se inscreve, deixa seu like e vamos direto para o nosso vídeo. A primeira característica que eu quero falar com vocês, casais investidores, sobre Tesouro Selic e CDB é a característica da segurança desses investimentos. Eu sei que muitos investidores deixam seus recursos na poupança ou até deixam de investir porque não conhecem a segurança desses produtos e acabam, por medo, não realizando seus investimentos ou deixando no mais conservador que existe, que é a poupança. Porém, esses dois produtos oferecem uma segurança muito boa para que você faça seus investimentos com extrema tranquilidade também. A começar pelo Tesouro Direto, imagine que você está emprestando o seu dinheiro, colocando o seu dinheiro na mão de alguém que é dono do maior cofre que existe no nosso país. Nesse cofre existem todas as reservas de tesouro do nosso país e, mais do que isso, uma máquina de imprimir dinheiro. Quando você empresta ao Tesouro Direto, comprando um Tesouro Selic, você está emprestando o seu dinheiro ao governo. E acredite, por pior que seja o cenário do nosso país, as notícias que você possa ouvir por aí, o nosso país, ele é o risco soberano. O dinheiro que você empresta ao governo está atrelado ao risco soberano. Se o governo não conseguir pagar os seus compromissos, acredite, o nosso país estará no maior caos que você possa imaginar, nunca antes visto nessa história. Mas entenda o seguinte: quando você empresta o seu dinheiro ao Tesouro, você está emprestando ao Banco Central, ao Tesouro Direto do nosso país. E ao fazer isso, você está correndo o menor risco que existe dentre qualquer outro investimento que você possa encontrar. Este é o risco soberano. É o risco do país não pagar. Ele é mínimo perto de outros tipos de investimentos que existem no nosso país. Então a segurança é máxima em relação a esse investimento. Por outro lado, quando você escolhe investir no CDB, você está emprestando o seu recurso a instituições financeiras que não possuem uma máquina de imprimir dinheiro. Elas funcionam a partir da sua movimentação, dos seus serviços. É como uma empresa comum que precisa sobreviver com seus lucros, com seus prejuízos, com as suas despesas e receitas, diferente do governo. Existe um risco maior ao se emprestar para uma instituição financeira investindo seu recurso no CDB. Porém, pensando nisso, existe um agente no mercado financeiro chamado Fundo Garantidor de Crédito. Quando você empresta a uma instituição financeira investindo num CDB, você tem a garantia de receber até R$ 250 mil no seu CPF se você tiver recurso numa instituição financeira e ela vier à falência, ela vier a quebrar. Até R$ 250 mil você vai receber de restituição em relação ao seu valor investido naquela instituição. E isso nos traz uma segurança adicional em relação a investir numa instituição financeira privada ou até pública dentro do produto CDB. Então observe que existe muita segurança para investir nesses dois produtos que nós estamos conversando aqui, mas nós precisamos pensar agora. Se eu tenho seguranças muito boas aqui desses dois lados, mas esse aqui é soberano, a risco de quebrar é mínimo, e esse aqui eu tenho um risco um pouco maior,
em relação ao meu investimento, é melhor que eu tenha uma rentabilidade que faça valer a pena eu investir nesse risco maior, tendo em vista que o risco é mínimo em relação ao meu investimento. Vamos falar agora sobre rentabilidade desses dois produtos. Quando nós falamos da taxa de retorno de um CDB e de um Tesouro Selic, nós estamos falando sobre essas taxas de retorno aqui. O CDB está atrelado ao CDI. Normalmente, quando você for ao banco fazer a sua pesquisa, você vai encontrar tipos de CDB para fazer o seu investimento. CDB pré-fixado, CDB IPCA+, CDB indexado ao CDI. Normalmente, nós fazemos as comparações comparando taxa Selic versus percentual do CDI. Então, observe que nós temos uma taxa Selic hoje de 14,75. Então, quando você investe em Tesouro Selic, você vai ter um retorno aproximadamente de 14,75, mais uma parte que você vai identificar lá no site do Tesouro Direto quando nós entrarmos em relação à sua rentabilidade. Mas a sua referência de retorno ao investir no Tesouro Selic será sempre a taxa oficial do nosso país, a taxa Selic. Ao investir no CDB, que é o Certificado de Depósito Bancário, você vai ter uma taxa de retorno indexada ao CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário. Ele é uma taxa muito correlacionada, diretamente correlacionada à taxa Selic. Então, observe aqui que nós temos 14,75 na taxa Selic e 14,65 na taxa CDI. Quando nós falamos que faremos um investimento em um produto chamado CDB com retorno de 100% do CDI, significa que você vai receber 14,65 ao ano de retorno no seu investimento. E no Tesouro Selic, 10 bips a mais, 14,75. Por isso, é importante nós termos essa noção e essa informação, porque ao entrar numa instituição financeira, eu vou te mostrar isso numa tabela comparativa, e encontrar um CDB te pagando 105, 110% do CDI, potencialmente ele vai ultrapassar a taxa Selic, quanto maior for o seu percentual do CDI. E aí você vai poder escolher entre as melhores taxas disponíveis com comparações justas a partir das taxas que você tem. Então pense o seguinte, quando você pensar em CDB, você está falando de taxas referenciadas no CDI, observando aqui 14,65. Quando nós falamos de Tesouro Selic, estamos falando da taxa referência, taxa mãe do nosso país, a taxa Selic, que hoje está em 14,75% ao ano. Ok? Essas são duas diferenças simples, sutis que existem, mas que com certeza fazem a diferença ali no seu retorno como investidor, e é importante que você perceba essas diferenças. Agora nós iremos entrar no site do Tesouro Direto para entender como funcionam esses títulos lá dentro e as características mais aprofundadas desse título, assim como no CDB, e uma tabela comparativa para que você visualize quando vale a pena um CDB e quando vale a pena um Selic para o seu investimento. E eu vou deixar para você aqui também uma recomendação de 5 passos para você fazer o seu primeiro investimento passo a passo aqui no Tesouro Direto. Agora vamos entender a característica do produto Tesouro Selic dentro do site onde você pode fazer o seu investimento direto, ou aqui no site do Tesouro Direto, ou através da sua instituição financeira, acessando exatamente os mesmos títulos que estão aqui disponíveis. É só uma questão operacional. Ao entrar aqui no site, você vai identificar em títulos, preços e taxas, todas as ofertas disponíveis do Tesouro Direto. Uma dessas ofertas é o nosso Tesouro Selic, que é o nosso produto aqui de comparação nesse vídeo, Tesouro Selic ou CDB. A característica desse produto, então, é a seguinte: ele é um produto com data de início e data de vencimento. Se você observar aqui, a data de início vai ser o dia do seu investimento e a data de vencimento vai ser dia 1 de 3 de 2028 ou dia 1 de 3 de 2031. Porém,
apesar dessa característica de um vencimento lá na frente, porque é obrigatório em produtos de renda fixa e no Tesouro Direto, você vai poder realizar o seu resgate a qualquer momento nesse produto. Ele precisa ter uma data de vencimento, porque é um contrato que você está fechando com o governo. Ao emprestar o seu dinheiro para ele, ele te emite esse certificado de investimento, que precisa ter data de início e data fim. Só que uma regra desse produto é que o resgate pode ocorrer a qualquer momento. Diferente do CDB, que existem CDBs que possuem resgate imediato e outros que você só pode resgatar lá no vencimento de fato, o Tesouro Selic tem essa característica que você pode resgatar a qualquer momento, e isso é muito bom para o investidor. Então é um produto que está aqui, ó, Tesouro Selic 2028 ou 2031, sendo referências aos seus vencimentos normais, se você não resgatar o seu recurso. Aqui nós temos a taxa de retorno, a rentabilidade que você vai receber, então a taxa Selic mais 0,005 no 28 e 0,1094 no 31. O investimento mínimo necessário para esse produto. Ele também vai ser uma característica diferente do CDB. Tem CDB, por exemplo, no Banco Inter, que você consegue investir a partir de R$1. Aqui, para investir no Tesouro Selic, você precisaria investir no mínimo R$ 167 neste momento, nessa cotação de hoje, o investimento mínimo desse produto. Então aqui nós temos as características desse produto. O site é muito interativo, muito interessante. Você consegue fazer simulações reais, inclusive comparativas com outros produtos. Olha só, se você coloca aqui, por exemplo, R$10.000 de investimento, um único investimento de R$10.000 para o Tesouro Selic 2028, ele já traz para você um comparativo de quanto ele vai render e quanto você vai resgatar ao final desse projeto, se você mantiver o seu recurso nesse investimento. Então o site é muito poderoso, tem muitas simulações, inclusive com outros produtos que você pode fazer e trazer essa clareza de qual é o melhor produto e qual é o melhor risco que você quer correr para fazer os seus investimentos. Quando nós falamos agora de investimento no produto CDB, vamos olhar isso dentro de uma corretora chamada Rico Investimentos. Aqui na corretora Rica, ao entrar na opção de renda fixa, que são os produtos de CDB, você vai identificar que existem emissões bancárias, onde você está emprestando seu recurso a instituições financeiras e também crédito privado, só que aí não entraria o CDB aqui no crédito privado, ok? Nós vamos escolher aqui nesse exemplo, nesse vídeo, a opção de emissões bancárias, aqui, ó, certificado de depósito bancário. Esses ativos possuem a garantia do Fundo Garantidor de Crédito, que é a primeira referência que nós fizemos lá no começo do vídeo, ok? Quero conhecer os produtos. Ao clicar aqui, você vai identificar também todos os produtos disponíveis. Nós podemos fazer um filtro e colocarmos aqui apenas os CDBs. Olha só, CDB, e vamos colocar liquidez também, ó, vencimento. Ó, liquidez no vencimento ou diária. Vamos colocar diária para fazermos um comparativo justo com aquilo que nós temos lá no nosso outro produto, que seria o Tesouro Selic. Olha só que interessante. Ao descermos aqui, ó, nós temos vários tipos de CDB sendo ofertado aos clientes, com a possibilidade de resgate imediato, a qualquer momento, o seu resgate. Observe que esse CDB está sendo comercializado pela Rico, mas é um CDB do Banco XP, e ele vai pagar para você, investidor, 100% do CDI. Se nós fizermos uma comparação puramente de taxas, você está correndo um risco maior por investir na XP pela mesma taxa de retorno ou até inferior do que o Tesouro Selic. Nesse comparativo, a princípio, pode ser que o Tesouro Selic faça mais sentido do que esse CDB, que tem uma aplicação mínima, inclusive, de R$1.000 para investimento. Olha só, nós temos um outro produto aqui, ó, do Banco BMG, com 100% do CDI de retorno, data de vencimento 2026, liquidez diária. O risco desse banco é número 2. Ele já tem um risco um pouco maior do que o Banco XP e o investimento dele é de R$1. Porém, a taxa de 100% do CDI. Sendo 100% do CDI, será que vale a pena eu correr o risco de emprestar para um banco, ao invés de emprestar para o governo,
pela mesma taxa de retorno, talvez não faça tanto sentido. É importante fazer uma análise, uma avaliação, se de fato você está disposto a correr algum tipo de risco em relação a este investimento que você tem. Observando aqui na corretora Rico, ela tem muitas ofertas de produto em relação ao CDB com liquidez diária, porém, todos com a mesma taxa, 100% do CDI, e muda apenas a data de vencimento e o risco da instituição financeira. Vamos fazer um comparativo agora, mostrando em números, financeiramente, qual a diferença de retorno no seu bolso como investidor se comparado esses produtos, o Tesouro Selic e o CDB, com retorno aqui próximo de 100% do CDI ou até 100% e 10% do CDI. Nessa tabela eu vou te mostrar um comparativo então do Tesouro Selic 2028 versus os CDBs que podem estar disponíveis nas instituições financeiras, para que você consiga perceber e tomar a melhor decisão. Quando escolher um CDB com liquidez diária e quando escolher um Tesouro Selic também com liquidez diária, porém com risco muito menor do que um CDB. Vamos usar essa referência sempre para reserva de segurança, porque a reserva de segurança é o tipo de investimento que você precisa ter liquidez imediata, acessar o seu recurso assim que você precisa, de forma imediata. Então, esses dois produtos são ótimos paralelos para fazermos comparações. Tesouro Selic e CDB com liquidez diária para a reserva de segurança, ok? Aqui nós temos então o Tesouro Selic como nosso primeiro produto e nós teremos o valor bruto de rendimento com base nessa taxa, que é a taxa Selic mais aquele percentual que estava disponível lá no site do Tesouro Direto, 15%, desconto de 15% do imposto de renda, que é igual para esses dois produtos. Pode ser que tenha novas mudanças em relação ao imposto de renda e fique 17,5% para todos os produtos, mas hoje, após 2 anos, você paga 15% de imposto sobre as rendas que você teve nesse investimento. Valor de custódia. Para investir no Tesouro Direto através do site do Tesouro, você vai ter um valor cobrado pela B3, pelo site do Tesouro, para este investimento, a custódia desses recursos. Logo, você vai perceber que em relação ao Tesouro, isso é uma desvantagem se comparado ao CDB, que a grande maioria não tem nenhum outro tipo de taxa de investimento. E aqui, quanto você vai receber de valor líquido do seu investimento. Vamos lá. Tesouro Selic, eu investi 10 mil reais e tenho aqui 13 mil reais de valor bruto, um IR de 541 reais e uma custódia de 11,69 centavos. Um valor líquido de recebimento de 13.053 reais daqui 3 anos, de 2025 a 2028, 10 mil reais investidos. Lá na frente eu vou resgatar 13.053. No segundo cenário, onde nós temos um CDB a 95% do CDI, nós vamos encontrar um retorno líquido de 12.657. Olha só que interessante. Se eu estiver comparando um Tesouro Selic versus um CDB com retorno a 95% do CDI, ele vai ser menor do que um Tesouro Selic. Então, eu estou correndo mais risco para receber menos do que o Tesouro Selic. Nesse caso, talvez não faça sentido você fazer esse investimento. E esse tipo de investimento, tanto esse de 95% do CDI, quanto esse de 100% do CDI, ambos ficam abaixo do Tesouro Selic em relação ao seu retorno líquido ao final do período. E você vai encontrar esses retornos de uma maneira tradicional, na maioria das vezes, nos grandes bancos. Santander, Itaú, Bradesco, eles pagam 100% ou abaixo de 100% para os seus investidores em relação ao produto CDB com liquidez diária. Para que você consiga melhores retornos, você vai precisar ir para um banco BV, para um banco Sofisa, para um banco menor ou de menor expressão, para então conseguir retornos melhores em relação ao seu CDB. Olha só quando o jogo começa a virar em relação ao retorno do Tesouro Selic
e do CDB acima de 100% do CDI. Observe que 105% do CDI representa uma taxa de 15,23. Logo, o meu retorno final será de 13.319. Uma diferença aqui de praticamente R$ 300 de diferença entre um produto e outro. Agora, na última situação e no último cenário que nós temos aqui, nós teremos uma taxa também de 15,95, que equivale a 110% do CDI, e uma taxa de retorno, um retorno líquido lá no final, de 13.672, praticamente R$ 600 a mais em 3 anos de investimento dentro desse produto. Nesse cenário, você precisa fazer o tipo de associação que você se sinta mais confortável. Eu estou correndo um pouco mais de risco emprestando para um banco a 110% do CDI e estou ganhando mais ao longo do tempo. É melhor ou pior do que investir no Tesouro Selic, que é ultra conservador e vai me pagar um pouco menos? Lembrando que investir no CDB também tem uma garantia adicional do Fundo Garantidor de Crédito. Essa basicamente é uma tabela comparativa para que você tenha essa sensibilidade dos números, referência das taxas e tenha clareza de que você está escolhendo um produto com data de início, data fim, valor mínimo de investimento e taxa prevista de retorno. Lá na frente você vai receber o seu investimento sem esse risco de perder o seu dinheiro entre esses dois produtos e essa escolha. Qual desses dois produtos você se sente mais confortável? Aquele que tem a maior segurança e um retorno padrão, ou aquele que te oferece um pouco mais de retorno, porém um pouco mais de risco também? Qual produto você se sente mais confortável em fazer os seus investimentos? Coloca aqui nos comentários. Esse vídeo foi um vídeo básico de instrução sobre esses dois produtos que podem te dar retornos muito maiores do que a poupança, que também é um investimento tradicional, seguro, porém nós estamos falando de uma segurança extraordinária, com um retorno muito maior do que a poupança pode te oferecer. Agora, com o conhecimento necessário, com as informações necessárias, você consegue acessar esses investimentos através da sua instituição financeira, da sua corretora de investimentos, com extrema facilidade para fazer o seu investimento. Agora é só escolher, determinar e alinhar o seu investimento com seus objetivos pessoais e começar a obter mais retorno nos seus investimentos com extrema segurança. Espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Não deixe de se inscrever aqui na bolinha e também assistir esse outro vídeo para dar continuidade na jornada financeira de vocês como casal.